Queria chamar os irmãos à oração sobre isso também. Para quem acompanha nossas redes sociais, os irmãos já sabem disso, né? Nós gostamos muito de moto, né? Minha esposa, eu lá em casa, todo mundo, né? As crianças, nós gostamos muito de andar de moto, e isso desde sempre, né? Eu desde adolescente, desde quando conseguia tirar minha carta de habilitação, sempre tive moto. E aqui em Manaus, quando nós chegamos, nós adquirimos uma pequena moto e começamos a fazer contato com alguns motoclubes. Aqui existem vários motoclubes, muitos motoclubes. E começamos a fazer contato com vários desses motoclubes e nós descobrimos um grande campo missionário. Nesses lugares existem pessoas altamente aflitas, precisando de Cristo, né? Estive em contato com... E o pessoal é muito dado nesses lugares, o pessoal é muito gente boa, né? Inclusive eu me aproximei um pouco de um motoclube chamado Insanos. Eu falei, eu acho que eu estou nesse meio aí, né? E aí fui lá e conversei com o rapaz, e o líder desse motoclube é um cristão afastado do evangelho. E aí quando eu fui conversar com ele, ele disse, Deus trouxe o senhor para cá, a gente precisa de uma luz no meio dessa treva toda, né? Falei, rapaz do céu. Então, irmãos, nós estamos orando, e eu sei que existem muitos irmãos aqui que também têm motos das mais diversas, e sei lá se a gente se junta aí para fazer um motoclube missionário, uma coisa assim, para nós levarmos o evangelho nesses lugares, onde há grandes reuniões com essa turma, nós estarmos ali fazendo a diferença também nesse meio, né? É um campo missionário ainda não explorado, não encontrei tantos assim. Existem alguns motoclubes cristãos, existe um chamado Solo Cristos, né? Inclusive um deles que faz parte do motoclube desse, que tem extensões, eles têm extensões no Brasil inteiro, e tem uma extensão lá na Paraíba. O rapaz saiu de João Pessoa numa CG 100, dessas menorzinhas que tem, e veio parar lá em Roraima. Veio de lá, veio rodando, foi parar lá em Roraima. Rapaz do céu, você é corajoso. Pastor, você é uma bênção do céu. E ele é presbiteriano, ele está respondido, né? Então, irmãos, é um grande campo missionário. Se você tem moto, gosta desse negócio, você quer se envolver com Cristo em alguma coisa, em um projeto missionário, me manda um direct depois, manda uma mensagem para mim, manda um WhatsApp ou alguma coisa, faz um bilhetinho aí, me entrega aqui depois do culto, para a gente ver o que é que a gente faz, né? Já que a gente não já tem tanta coisa para fazer, né? Nós estamos meio aí sem ter o que fazer, vamos arrumar mais coisa para a cabeça, né? Mas é isso, irmãos, a quem trabalha, mais trabalho lhe dê, né? Então, vamos ver se a gente faz isso e alcança essa turma para a glória de Deus, em nome de Jesus. Queria pedir a oração dos irmãos sobre esse assunto. Um dos meus inspiradores nesse assunto aí é o próprio Nicodemos, né? O Augusto, que a gente chama ele de Tio Nico, né? O Tio Nico tem uma moto também, ele pega a esposa dele e sai por aí, e eles têm um motoclube chamado Wings of the Faith, Asas da Fé, né? E eu falei para ele, Augusto, eu quero trazer esse negócio para Manaus. Ele falou, pode colocar o nome, não tem problema não, usa o nome da gente aí, e vamos estender essa malha pelo Brasil todo. Enfim, vamos orar por isso. Quem sabe Deus também nos está dando, e daqui a pouco a gente vai ter aí uns motociclistas aqui, meio aqueles, né, vestidos com aquelas barbão, né? Já tem um barbudão aqui já. E aí eles, né, vão se sentir melhor, aí vão se sentir em casa. Gente, vamos lá para o texto sagrado. João capítulo 6, nós vamos falar hoje sobre o milagre em Cafarnaum. O texto sagrado é extenso, é do verso 1 ao 15, mas nós não vamos ler todo o texto, tá? Nós vamos ler até o versículo de número 5, do 1 ao 5. E o texto sagrado diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentando-se ali com seus discípulos. Subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão ia ter com ele, disse a Filipe:
onde compraremos pães para lhes dar a comer? Pronto. Vai até o verso 15, mas o restante do texto você pode ler depois. Aquilo que nós estamos lendo nessa manhã no Evangelho, segundo escreveu João, também está relatado nos outros evangelhos, nos evangelhos chamados de evangelhos sinóticos. Em Mateus você vai achar esse texto em Mateus 14, em Marcos você vai achar isso no capítulo 6, e em Lucas você vai achar isso no capítulo 9. O que é que está acontecendo aqui? Está chegando a Páscoa, e o pessoal normalmente sobe para Jerusalém. Eles estão indo para Jerusalém, os judeus estão indo para Jerusalém, mas, por incrível que pareça, nesta contracultura que Cristo está implantando, ele, ao invés de estar indo para Jerusalém, ele está voltando de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, ali em Betesda, no capítulo 5, fazendo o milagre que nós falamos semana passada, e aí ele termina de fazer esse milagre e está voltando para a Galileia. Enquanto o pessoal está vindo em caravana, indo para Jerusalém, Jesus está vindo para a Galileia. E lá vem Jesus chegando na Galileia, ele chega ao mar da Galileia, chamado Mar de Tiberíades, né? Ele chega até lá e ele vai atravessar, porque para chegar em Cafarnaum, quando você vem de Jerusalém, você deve atravessar o mar. Então ele vem, vai, atravessa o mar, e quando ele chega no outro, ou o lago de Genezaré também, porque a gente fala mar, mas é uma expressão que é usada para denotar o mesmo lugar. Mar de Tiberíades, lago de Genezaré, mar da Galileia, é o mesmo lugar. E aí Jesus está atravessando do oeste para o leste, ele está atravessando aquele mar, e quando ele chega no outro lado, existe uma multidão o esperando. O pessoal está lá, porque ouviu a respeito dos milagres que ele está fazendo. Ele está curando pessoas, ele está libertando pessoas, ele está fazendo coisas maravilhosas, coisas miraculosas. E, abrindo um parênteses aqui, milagre. O que é milagre? Por que nós estamos falando sobre milagres? Milagre é algo inexplicável, é algo que vai contra a natureza, é algo que vai contra o comum, é algo que vai contra o normal, é algo que muda a direção de uma coisa. Quando o normal seria acontecer isso, o milagre faz ele acontecer o não isso. Isso é o milagre. E Jesus é especialista em fazer isso daí. E ele está voltando para a Galileia. E quando ele está voltando para a Galileia, perto das colinas de Golã, que fica ali do outro lado do mar, uma multidão começa a chegar perto dele. Esse pessoal ouve a respeito dos milagres, ouve a respeito dos sinais, e está vindo até Cristo por causa disso. Está chegando a tarde já. O lugar lá não tem muita coisa, o lugar é deserto. A próxima cidade que fica próxima ali é Betânia, mas Betânia está ainda muito distante. Então o pessoal está ali, o lugar é deserto, não tem para onde ir, aquela turma toda, está ficando tarde. Aí os discípulos chegam para Cristo. João não diz isso, mas Mateus, Marcos e Lucas falam sobre isso. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, está ficando tarde, é bom que o Senhor despeça essa turma para ela ir embora, porque daqui a pouco a gente vai ter um problema. Então despede essa turma para que eles possam ir e procurar comida para si. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: não, essa turma não vai embora não, nós vamos dar de comer, vocês vão dar de comer a essa turma. E aí começa toda a problematização. Aqui está centralizado todo o problema. Porque não é apenas uma multidão como essa que nós estamos aqui, de 200, 300 pessoas. São 5.000 homens. E se você colocar 5.000 homens, o pessoal não contava, né, o restante da turma. Se você colocar 5.000 homens, colocar uma mulher para cada homem, já dá 10.000. Se você colocar 3 filhos para cada casal, nós estamos falando aí de 20 a 25.000 pessoas ao redor de Cristo, num lugar deserto, e o pessoal está ficando com fome. E gente, quer confusão é deixar a turma ficar com fome. Lá em casa, quando o negócio está ficando feio, é porque a turma está com fome. As meninas começam a brigar, todo mundo começa a achar tudo ruim, dá comida, comeu, pronto, fica tudo alegre. Mas enquanto não come, meu irmão, enquanto não come, qualquer rastilho de ponto, estoura tudo. E meu irmão,
E o negócio está assim, o pessoal está ficando com fome lá, o pessoal quer comer. E aí os discípulos, já sabendo disso, vai estourar uma bomba aqui. Jesus, manda essa turma embora, porque daqui a pouco essa turma vai ficar com fome, e o Senhor vai ver o que é uma multidão com fome. E não tem onde comprar comida para essa turma aqui. E Jesus diz, não, vocês vão dar de comer para essa turma. Um grande problema havia caído no colo dos discípulos ali. O que é que nós vamos fazer com isso? Que grande problema! 20 a 25 mil pessoas para comer. Lugar deserto. Não tem um fast food para ir lá comer. Não tem uma rede do McDonald's. Não tem um shopping em Ponta Negra. Não tem um lugar para ir comer. Não tem um restaurante para levar essa turma para comer. O lugar era deserto. Não tem lugar. E outra coisa, gente. A turma que anda com Jesus não é dessas mais abastadas. Então também não tem dinheiro. Então não tem lugar para comer, não tem dinheiro para comprar comida, e a cidade mais próxima ficava a muitos quilômetros dali. O que é que a gente vai fazer diante desse problema? E Jesus já foi bem claro, ele olhou para os discípulos e disse, quem vai ter que resolver isso são vocês. São vocês que vão resolver. Imagine-se no lugar de um discípulo desse. O que é que você faria? O que é que nós faríamos diante dessa situação? Ah, pastor, nós vamos montar aqui um comitê de emergência, um negócio, vamos fazer, não tem tempo, irmão, fome, não tem esse negócio de vamos esperar para a gente, não, fome é, eu quero comer. E aí você diz, não, espera um pouquinho, aí daqui a 5 minutos a comida chegou. Quer ver um povo aperreado? É um povo com fome que está esperando o motoboy chegar com a comida. Chegou já? Já chegou? Já chegou? Liga para lá para a pizzaria, por que não chegou ainda? Aí ele liga para lá, não chegou ainda, mas está a caminho, Senhor. E esse está a caminho. Quando chega o coitado do motoboy com a pizza, o negócio na mão, a gente está com a cara deste tamanho. O pessoal fica com raiva, está com fome. Essa é a problemática. O que é que nós faríamos no lugar desses discípulos? E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Diante dos problemas, qual tem sido a nossa atitude? Diante de situações como essa, o que é que nós faríamos? E nós vamos extrair do texto algumas pessoas que tomaram atitudes diante desse problema, e nós vamos verificar se nós estamos agindo da mesma forma com os problemas da nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira turma que aparece para resolver o problema são os discípulos. E os discípulos dizem o seguinte: o problema não é nosso, despede a multidão e eles é quem busquem comida para si. O problema não é meu, eu não quero saber disso, eu não quero me envolver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem, porque o Senhor colocou para que nós resolvamos o problema. Ainda que você não tenha sido o causador, ainda que você não seja o responsável, ainda que você não tenha diretamente a ver com o problema, mas porque és cristão, filho de Deus, representante do Senhor na terra, tem sim responsabilidade em resolver esta situação, em ajudar, em estender a mão, em se envolver. Porque hoje, irmãos, está sendo pregada aí uma ideologia maligna, onde ado, cada um no seu quadrado. Então eu não tenho nada a ver com o seu problema, eu não tenho nada a ver com a sua vida. E nós estamos criando pessoas individualistas, que não se preocupam com o próximo, que estão assistindo na televisão uma reportagem sobre a África faminta, e estão sentados à mesa com a mesa farta, e isso não lhes dói o coração, não lhes perturba. Eu vejo aqueles comerciais do Médicos Sem Fronteiras e outros que fazem aquele negócio perturba a minha alma. Eu fico sem vontade de comer. E olha que para eu ficar sem vontade de comer, o negócio tem que ser
Aquilo me perturba, mexe comigo. Eu vejo uma situação calamitosa, qualquer coisa que acontece lá na Ucrânia, o negócio está pegando, e nós estamos, eu vou comprar um carro novo. Como se nada nos alcançasse, cada um com seus problemas. Jesus, isso não é problema nosso. Isso não é problema, como nós pedimos oração pelo pessoal da Ucrânia num grupo, e uma pessoa respondeu para mim assim: pastor, eu não quero saber da turma da Ucrânia, eu quero saber da minha família. Eu oro pela minha família, eu não quero saber da Ucrânia. Um crente falou isso para mim, porque nós estamos criando pessoas individualistas, aonde nós não queremos saber o que é que o vizinho está passando, o que é que aquela pessoa está passando, o que é que aquele irmão está enfrentando. Irmão, se nós fizéssemos um exercício aqui nessa manhã, para tudo, e essa pessoa que está aí do seu lado, que se não for o seu cônjuge, você fosse ouvir o problema dela e dizer: qual é o seu problema, irmão? Eu quero saber, o que é que você está passando? Quem é que estaria disposto a fazer isso hoje? Eu quero lá saber disso, eu quero saber do meu problema, eu quero saber da minha causa. Eu fui ao culto hoje e eu não recebi uma palavra para mim. Eu fui ao culto hoje e eu não recebi nada para a minha vida. Eu não senti, eu não senti, eu não achei legal, eu não fui satisfeito, eu não fui atendido, eu não tive um toque, eu não senti arrepios, mas o irmão do lado pode ter sentido. A palavra pode ter sido para o irmão do lado. Aquele toque pode ter sido dado a uma outra pessoa que estava até mais precisada, carente, necessitada do que tu. Mas nós não queremos saber, nós queremos saber do nosso problema. Eu estou aqui nessa manhã, pastor, e eu quero resolver o meu BO. Eu não quero saber do que está acontecendo na igreja, do que está acontecendo no projeto Neemias. Eu não estou nem aí para isso, eu quero saber do meu. O que é que vai ter para mim? O que é que vai ter para minha família? O que é que vai ter para os meus filhos? O que é que vai ter para minhas crianças? O que é que vai ter para mim? Se não tiver nada para mim, eu estou fora. Os 12 chegaram para Jesus e disseram: manda essa turma embora. Cada um procure comida para si. Não é nosso problema, Jesus. Nós não temos que esquentar a cabeça com isso. Para que esquentar a cabeça com isso? Essa turma veio porque quis. Alguém convidou? Não convidou. Então vieram porque quis. Quem foi que trouxe essa turma aí que está aí? Não, eles vieram, souberam dos milagres, dos sinais e etc. E vieram porque quiseram. Problema seu. Cada um que vá para o seu lugar e arrume a sua comida, a sua refeição. Se ficar com fome, se alguém morrer no caminho, problema seu. Jesus, nós temos que nos guardar aqui, Jesus. Somos nós 12 e o Senhor. Então é só a gente aqui. E nós não estamos como esses 12 querendo resolver o problema da multidão. Nós não queremos nos envolver. Irmãos, a resposta para os problemas do mundo é a igreja. Não são governantes, não são reinados, não são pessoas que podem mexer. É a igreja. A igreja é o sustentáculo da verdade, a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja é a resposta para o mundo, é a igreja, é a sua vida, é a minha vida. Nós somos a resposta para o clamor do mundo, nós, a igreja do Senhor. E nós não podemos dizer: o mundo que exploda, daqui a pouco, Maranata, ora vem Senhor Jesus, os anjos tocando trombeta, e eu subindo, e o negócio estourando lá embaixo. Eu não quero saber, pastor, eu quero saber que o meu nome está no livro da vida. Se o povo está morrendo de fome na África, eu tenho que comer lá em casa. Se o povo na Ucrânia está se estourando em bomba, eu vou comer uma bomba de chocolate quando sair daqui.
se aqui, quando chove, o pessoal perde colchão e etc., eu estou deitado no meu ortopédico. Quando eu ligo o negocinho, massagem de cima para baixo. Tá, agora vou na lateral. Tá, agora esquenta já. Agora esfria já. Eu quero lá saber de quem perdeu o colchão na enchente. Eu quero lá saber de quem perdeu os móveis. Eu quero lá saber de Petrópolis, que aquele negócio caiu. Eu quero lá saber disso. Eu quero saber que o meu carro está na garagem. Aleluia. E se Deus quiser me dar outro, aleluia. E se eu for na igreja e o pastor disser, segura o carro aí, irmão, eu vou ser o primeiro a pular e dizer, não! Eu nem preciso, mas já estão dando. Os 12 disseram para Jesus, eu não quero saber do problema dessa turma, Jesus. Despede, mande essa turma embora. Isso não é problema nosso. Será que tem alguém aqui nessa manhã como os discípulos? Agindo como os discípulos? Talvez eu já tenha agido como os discípulos algum dia na minha vida. Eu já tenho olhado para situações e tenho dito, eu não quero saber. Eu não quero me envolver com isso. Esse é o primeiro caso de atitudes diante de uma situação. Segundo, é a turma que se assemelha com Filipe. Filipe, o evangelho, o nosso irmão João, ele deixa claro, os sinóticos não falam muito o nome de quem está envolvido na questão. João não, João ele faz questão de dizer quem é a pessoa. E João ele relata que Jesus chega para Filipe e diz, Filipe, versículo 5, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E o verso 6 explica, porque Jesus não está perguntando sem ter a resposta, pastor Demétrios. Não é como se a situação aconteceu e Jesus está lá dizendo, eita rapaz, e agora, o que é que a gente faz? Não pegou Jesus de surpresa. Os problemas não pegam a Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa em nada. Ele é o Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele tem o controle de todas as coisas. O verso 6 deixa isso muito claro, quando diz, mas dizia isso para o experimentar, porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabe o que está para fazer. Mas ele pergunta para Filipe, Filipe, e agora a gente faz o quê? E Filipe é aquela turma que diz assim, Senhor, não tem dinheiro. E outra coisa, eu fiz um cálculo rápido, porque Filipe é o calculista, ele é o administrador. Filipe é o que senta para planejar. E ninguém planejou essa turma aqui, Senhor. Esse negócio aconteceu, mas completamente fora do planejamento. Então eu fiz uma conta aqui, Senhor, e 200 denários não dá para comprar comida para essa turma toda. Sabe o que é 200 denários? São 8 meses de salário de uma pessoa, 8 meses de salário de um trabalhador. Esse dinheiro não daria para comprar pão para toda essa multidão. Não tem dinheiro, não tem condições. Filipe diz, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não tem dinheiro, Senhor, não tem condições. Filipe é aquele que sabe muito bem resolver, fazer o cálculo da resolução, mas ele não aponta a solução, ele só aponta a problemática, ele só aponta a necessidade, o que eles não têm. Sabe aquela turma que, diante de um problema, é especialista em dizer, se nós tivéssemos isso, seria fácil resolver, mas nós não temos. É a turma que aponta o que não se tem.
se a gente tivesse isso, resolvia. Se a gente tivesse aquilo, seria fácil resolver. Se a gente tivesse aquilo outro, seria fácil resolver. Se a gente estivesse perto de uma padaria, seria fácil resolver. Se a gente estivesse próximo de uma cidade, mas não está, meu santo. Pessoas que dentro de si têm uma facilidade enorme, especialistas, especializadas em apontar apenas aquilo que não se tem para resolver. Se isso tivesse acontecido lá em 1973, naquele dia, nada disso nós estaríamos vivendo, mas já aconteceu, meu filho. Mas se não tivesse acontecido, se tivesse sido diferente naquele Natal, lá em Fortaleza, da Natal, conta todos os detalhes, desenterra um defunto de 200 quilos, e põe no meio da sala, e diz: se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo, mas aconteceu já. Diante de um problema, não há espaço para ficar conjecturando, para ficar filosofando, divagando em situações que seriam eficazes para resolver, mas que não existem. Filipe é desses que ficam: mas se tivesse isso, é porque não tem, né? Mas se tivesse isso, se a gente tivesse alguma coisa assim, se a gente planejasse alguma coisa, se estivesse no nosso plano, mas não está, meu santo, não está. Então vamos parar. Filipe, nessa manhã, Filipe, escute aqui, Filipe, se não tem dinheiro, não tem dinheiro. E outra, Filipe, não precisa você ficar dizendo isso para nós já sabemos que nós somos tudo quebrado. Porque Judas está ali, ó. Tem dinheiro aí, Judas? Não tem dinheiro não, o dinheiro que tinha eu roubei. Não tem dinheiro, Judas rouba tudo que a gente recebe. E Jesus, ainda sabendo disso, ainda deixa a bolsa com ele. Jesus só sabe que a bolsa, só sabe, né? Fica quieto. É Judas, deixa Judas. Não tem dinheiro. Tem dinheiro aí, Judas? Não tem dinheiro. Tem dinheiro aí? Alguém tem alguma coisa aí nas calças? Não tem nada, ninguém tem. Ô Filipe, você está falando que a gente já sabe, meu filho. Ninguém tem dinheiro aqui. E não tem dinheiro mesmo. E não adianta fazer esses cálculos mirabolantes. Tem um pessoal, quando a gente vai fazer uns problemas, né, vai de uma firma, em algum lugar, faz até um gráfico. Isso aqui é, se nós tivéssemos isso aqui, ó, nós estaríamos aqui. Nós tivéssemos, vou fazer aqui para o pessoal ver, se tivéssemos, né, a situação da nossa empresa, se não fosse aquele boom, se não fosse aquela bolha, se não fosse a pandemia, se não fosse, mas foi. Filipe, foi. Esquece, Filipe, o problema está lá e precisa ser resolvido. Terceiro, tem a turma que é como André. André já é um pouco diferente de Filipe. André, ele já vê a solução, ele já acha um resquício de solução. André traz lá um menino, eu não sei como é que André descobre esse menino, eu não sei se o menino vai até André, eu sei que André chega com um menino para Jesus e diz: ok, Jesus, encontrei o rapaz com 5 pães e 2 peixes. André, mas o que é isso para uma tão grande multidão? Mas está aí, foi a única coisa que eu achei. O André saiu: quem tem comida aí, gente? Tem que ter comida aí, não adianta esconder não, hein? Quem tem comida aí? 5 pães e 2 peixes, está aqui, nós achamos esse menino, mas não é suficiente. André é aquela turma que diz: se nós tivéssemos um pouco mais, nós conseguiríamos resolver. Se nós tivéssemos um pouco mais, nós tivéssemos um pouco mais de pão, se nós tivéssemos um pouco mais de peixe, se nós tivéssemos um pouco mais, nós conseguiríamos resolver. Ele traz algo, André, ele ainda consegue trazer algo, ele ainda vem apresentar a Jesus algo. André, ele tem algo, mas ele sabe que não é suficiente, ele vai levar isso até Cristo. André é desses.
Ele chega para Cristo e apresenta ao Senhor 5 pães de cevada. João deixa claro, 5 pães de cevada. Isso é importante, porque o pão de cevada era o pão do pobre, era o pão das pessoas mais pobres, porque o pão de cevada era um pão duro, um pão que não ficava fofinho, não, era um pão duro, parecia uma pedra. Mas ele traz, foi o que a gente encontrou, Senhor, são 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma tão grande multidão? Mas ele faz o que é correto. Ele pega o pouco que ele tem e leva até Cristo. E ele faz isso junto com o menino, porque o menino agora também, aquele lanchinho que ele levou para ele, ele abre mão daquele lanche e entrega nas mãos de André e diz: está aí, podem fazer o que é que vocês acharem por bem. É pouco, mas é tudo que tem. André, ele enxerga, ele consegue enxergar naquele pouco algo. Ele enxerga naquele pouco uma saída. Ele enxerga naquele pouco uma forma, um meio, um jeito. E ele vai e entrega para quem pode fazer daquele pouco o tanto que pode ser necessário, que é necessário para alimentar toda aquela multidão. Ele entrega a Cristo. Jesus recebe esses 5 pães e 2 peixes, ele dá graças, como a comunidade judaica o fazia antes de comer todas as vezes. Senhor, Criador dos céus e da terra, damos-te graça pelo pão que é tirado da terra. E ele dá graças e reparte com seus discípulos. Marcos fala que ele faz com que o povo sente na relva, a relva verde. Isso quer dizer que estamos aí entre os meses de março e abril, mais ou menos nessa época em que estamos agora, em que tudo fica verdinho lá em Israel. E ele pede para o povo sentar em grupos de 50 e grupos de 100, e ele entrega esses 5 pães e 2 peixes aos discípulos, e diz aos discípulos: alimentem a multidão, deem à multidão. Eu não sei qual é o momento em que a multiplicação, Jimmy, começa a ser realizada, mas aquela turma sai com cestos para entregar aquela comida à multidão, e pães começam a brotar de dentro daqueles cestos, e peixes começam a brotar de dentro daqueles cestos, e aquelas 20 a 25 mil pessoas são alimentadas naquele dia com apenas o lanche de um jovem que tinha levado 5 pães e 2 peixes para a sua jornada. Isso acontece porque um homem chamado André acreditou que o Senhor podia fazer de algo que era muito pouco o necessário para resolver toda a situação. André, irmãos, não foi místico, porque André, ele não chega para Jesus com 5 pães e 2 peixes e diz: está aí, Senhor, está resolvido. Não, André, ele sabe que o recurso é insuficiente. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, só tem esses 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta coisa? Talvez a sua força seja pequena, o seu recurso seja pequeno, e você deve sim, diante de Deus, dizer isso: Senhor, eu não tenho força, o meu recurso é pequeno, eu não tenho condições, o problema é muito grande, mas eu quero entregar isso em tuas mãos, Senhor, porque o Senhor pode fazer desse meu pouco a quantidade, o volume necessário para resolver toda a situação. Senhor, eu estou aqui para entregar, Senhor, é pouco, não é quase nada, está aqui, Senhor, olha aqui, olha o meu saldo, olha o meu extrato,
Olha aqui, Senhor, a minha situação. Olha aqui, Senhor, como é que está lá em casa. Olha aqui o meu armário. Olha aqui a minha despensa. Olha aqui, Senhor, como é que está. Deus está aqui, Senhor, é tudo que tenho, e eu quero entregar em tuas mãos. E o Senhor fará um milagre na sua vida para a glória do nome dEle. Quando o irmão deixar de tentar resolver as situações com os seus recursos. Porque André, já imaginou André com esse menininho, 5 pães e 2 peixes, andando entre as 25 mil pessoas? Tira uma lasca aqui, tira uma lasca, tá? Tira uma lasca aqui, tira uma lasca aqui, tira uma lasca aqui, tira uma lasca aqui, tira uma lasquinha. Ei, tirou grande, vai faltar. 25 mil pessoas. Tira uma lasquinha aqui, tira uma lasquinha, tira uma lasquinha, tira uma lasquinha. O milagre vai acontecer no bucho. Tira uma lasquinha, tira uma lasquinha, tira uma lasquinha, tira uma lasquinha, tira uma lasquinha. Toma aqui um pedacinho do peixe, um pedacinho, esse aqui. Vamos repartir o olho do peixe em 4 pedaços. A gente está rindo de nós mesmos. Porque a gente tenta resolver nossos problemas assim. É assim que a gente tenta resolver nossos problemas. Ô mulher, acabou, viu mulher? Não tem mais carne em casa. O negócio é ovo daqui para frente. Acabou, mulher, acabou. O negócio de salão, que conversa? Salão. Nunca mais. Corta isso, corta aquilo, outro, corta aquilo. Papai, o videogame, corta, tá cortado. Corta isso, corta aquilo, corta pra cá, corta pra lá, corta pra cá, corta. Vamos viver só de energia solar. Vamos viver de luz. Nós tentamos resolver nossos problemas assim. Nós tentamos resolver esses problemas dessa forma. Nós reconhecemos que temos pouco e queremos resolver o grande com esse pouquinho. Não vai resolver, meu filho. Só vai resolver se você colocar nas mãos de Cristo. Se você colocar nas mãos de Jesus. E olha, se prepare, porque quando você colocar nas mãos de Jesus, Ele não vai multiplicar e já lhe dar o resultado da multiplicação. Não. Ele vai pegar o que você deu para Ele e vai repartir. Ele vai repartir. Ele vai dividir o que você tinha. Mas Senhor, eu já tinha tão pouco, pois é, ainda vou repartir isso que você tinha. Vou repartir, vou compartilhar, vou dar para os outros que não tem nada, me dê para cá. Mas Senhor, é tão pouquinho, pois é, mas tem gente que não tem nada, então vem para cá. Eu vou repartir o que você tem, o pouco que você tem. E aí você fica, mas Senhor, pois é, mas me dê. Eu vou repartir com quem não tem. E não fique, calma. Tenha dor do ver o repartir. Mas Senhor, repartir. Repartiu, o pessoal comeu, e aqui eu quero terminar. O texto não deixa claro isso, mas eu gosto de pensar assim. Eu quero ter essa liberdade, Fernanda, de pensar assim. Quando o pessoal comeu, todo mundo comeu. Paulo Neto, todo mundo comeu, todo mundo se saciou. Todo mundo ficou, todo mundo está aí cheio, barriga cheia, todo mundo, nossa, que pão maravilhoso, esse pão, é sustento, esse peixe, nunca comi um igual, está todo mundo de barriga cheia, tá, recolhe o que sobrou, e aí a turma vai recolhendo o que sobrou, recolheu o que sobrou aí, irmão, já bota aqui, sobrou aí, bota aqui, os discípulos saem recolhendo o que sobrou, e o texto deixa claro que sobraram o quê? 12 cestos cheios de pães e peixes. E aí eu pergunto para vocês, de quem é esses 12 pães de peixes e pães? Esses 12 cestos de peixes e pães? De quem é? De quem? De quem? Não, fala alto aí. É do menino. É do menino. Porque foi ele quem deu os 5 pães e 2 peixes para resolver a situação. Então, o texto não deixa, mas eu quero pensar assim, que terminou tudo, chegou os 12 cestos. Senhor, o que é que a gente faz com isso? Dá para quem investiu.
Quem foi que deu os 5 pães e 2 peixes? Foi o menino, então dá para ele, é dele. Ajude ele a levar em casa. E esse menino que trouxe 5 pães de cevada, pão de pobre, com 2 peixinhos. Ah, irmãos, eu quero pensar assim, que ele vem chegando em casa, e aqueles 12 cestos cheios são trazidos para dentro da casa dele. E a turma da casa dele diz: mas de onde é que veio isso? Os 5 pães e 2 peixes que eu levei para casa, eu entreguei nas mãos do Senhor, e está voltando 12 cestos cheios de pães e peixes. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. O milagre é feito. Tem uma turma liberal aí que diz: não, o pessoal foi comovido quando viu o menino tirando os 5 pães e 2 peixes. Ah, eu tinha um pouquinho escondido aqui também, e o outro começou a ter outro escondido também, e o outro, que conversa é essa, rapaz? Isso foi um milagre. Foi um milagre de Cristo, multiplicando 5 pães e 2 peixes de um pequeno rapaz, para alimentar uma multidão de 25.000 pessoas. E aí eu volto para Jesus com Filipe, e aqui eu quero terminar. Jesus pergunta para Filipe: de onde é que a gente vai tirar? Filipe, como é que a gente realimenta essa multidão? E o texto diz que ele estava fazendo isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Nessa manhã, irmão, será que o Senhor não está nos experimentando? Será que Ele não está experimentando a nossa fé? Será que Ele não está experimentando a nossa atitude, para saber qual é a nossa atitude diante desse problema? Será que o Senhor não está nos experimentando para saber qual é o passo que nós vamos dar diante desta situação? Porque o Senhor não está sendo pego de surpresa. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que tem para fazer. E Ele sabe o que deve fazer. Mas Ele pergunta para Filipe: o que é que a gente vai fazer? Vamos orar?